Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio da MDTV 35.1, a TV de Mogi Guaçu. Oi, Bia, tudo bem? E aí, Paulo, como é que você tá? Beleza? Pura? Joia, joia. Tem pessoas voltando aqui, né, que já vieram no podcast, que vai ser muito legal o papo. Quem que a gente vai conversar aqui hoje, Bia? Hoje nós vamos falar com o Coronel Costa e o Modesto. Fala, Modesto. Fala, Coronel Costa. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui. A gente vê esses dois se cumprimentando, mas eles estão 24 horas por dia juntos. Não entendo por que tanta... Eu também não. Formalidade, né? A gente já se questionou isso, mas é a cordialidade que o Coronel acabou de falar. Tudo bem. Tá. O pessoal lá na casa não sabe. No ritmo que a gente vai, no próximo nós vamos jogar truco aqui na frente. Pois é. Né? Porque, na verdade, a gente está muito à vontade de falar com vocês, né? São pessoas que a gente gosta, está retornando no podcast. E sempre que a gente vem, a gente traz nossa prosa, né? A gente gosta de prosear. E nada melhor como o Coronel Costa e o Modesto para fazer isso aí. E a gente até estipulou um papo para a gente começar aqui, o Coronel, né, e o Modesto. A gente está vendo, né, como a gente queria tocar um pouco mais global e trazer para Mogi Guaçu, a gente está vendo o que está acontecendo aí no Brasil, né, com aquelas coisas que estão sendo impostas pelo governo. Vai chegar lá. Vocês me... A gente está vendo o que está sendo imposto, por exemplo, pelo governo americano, né, o líder máximo de lá, algumas taxações para cá. E a gente queria confabular, dar nossos pitacos. Né? Ninguém é expert em nada, embora que cada um tem muito saber aí. Mas eu queria que a gente começasse com esse assunto. Né? O que vocês acham do que está acontecendo e que pode impor, que está sendo imposto ao Brasil? Quais as consequências que pode levar para nós? Para aí. Papel, tesoura, pedra, papel, tesoura. Eu não sei. Bom, a gente tem assistido, isso é um ponto de vista pessoal, a gente tem assistido um ser humano tentar impor aquilo que passa na mente dele. Só que nós estamos falando de dois países que têm quase 500 milhões de habitantes. Nós estamos falando de uma economia americana que tem um endividamento de 128% do PIB. E o PIB dela é 32 trilhões de dólares. Estamos falando de um Brasil que tem quase 80% de endividamento do PIB, que não chega a 1 trilhão de dólares. É uma tendência natural da gente ver que os Estados Unidos chegou hoje num momento em que ele não consegue mais manter e remunerar os seus credores. Então, o que ele precisa de fazer? Reduzir as suas despesas, aumentar a sua arrecadação, porque o mundo está deixando de confiar no dólar, na moeda americana, como um peso de coordenação do comércio internacional. Tudo isso, a meu ver, começou com a última reunião do BRICS que nós tivemos. Porque o BRICS hoje estuda entre os países membros a criação de uma moeda comum para o seu comércio. E nós estamos falando de um PIB maior do que o americano, se a gente somar o PIB dos BRICS hoje. E se isso acontecer nos BRICS, vai acontecer em outros blocos econômicos que a gente tem pelo mundo. O que fará com que o peso da moeda americana, não, do título americano de investimento, que são os bonds lá de 10 anos dos Estados Unidos, deixem de ser uma corrida de fuga, porque sempre que a gente vê qualquer caos na economia mundial, todo mundo corre em investir no Estado americano, nos fundos americanos. Então, isso está parando de acontecer. Então, nós estamos partindo para o ritmo em que os maiores credores de títulos governamentais dos Estados Unidos da América estão começando a ver que aquele título já não é mais tão AAA como as companhias de créditos antes ainda os titulavam. Então, vai começar a haver uma fuga. Então, o que o governo americano quer? Ele quer criar uma forma de aumentar a receita dele
de reduzir a despesa dele e de tentar impor aquele poderio, aquele império econômico e militar que eles têm junto a outras nações do planeta inteiro. Esse é o meu ponto de vista. Mas não vejo sucesso. Com isso. Ó, aí eu emendo para o coronel entrar nesse assunto também. Indo por a linha do que o Modesto falou, para que os Estados Unidos aumente a arrecadação, mas por que mirar no Brasil com uma taxa tão alta entre as mais da qual ele anunciou por aí? Aproveitando a linha do que o Modesto falou e trazendo para o que você está falando, é o seguinte: os maiores detentores desses títulos americanos são os bancos centrais de todos os países. Então, o que acaba acontecendo? Então, quando você pergunta para o Banco Central, fala assim, quanto que você tem de reserva? Sua reserva é medida em dólar. Então, só que os bancos centrais, nessa linha que o Modesto falou, estão deixando de lastrear o seu superávit ou a sua reserva em dólares. O que eles estão fazendo agora? Eles estão voltando àquela antiga situação de mensurar a sua reserva em ouro. Então já tem países que já estão deixando de manter a sua reserva em dólares e voltando a ter em ouros. O que isso acaba acontecendo? Nós vamos ter muita moeda americana circulando e essa moeda vai voltar para o governo americano. E ela voltando para o governo americano, será que ele vai ter lastro para manter essa economia estável lá dentro do país? Então, vamos lá. Mas pelo que você está falando aí, em termos hoje, nós aqui de economia, um fato que a gente tem que pensar que não é porque o fato acontece lá fora que não reflete em nós aqui. Por incrível que pareça, lá fora também atinge nós aqui. Se nós pensarmos bem, Mogi Guaçu, nós temos uma grande montadora de caminhões em Mogi Guaçu, que ela é chinesa. Essa montadora, ela exporta também. Nós temos aqui na região o maior produtor e exportador de limão do Brasil. Aqui, Está na Mogi nossa Guaçu? região. Não, está em Mojimirim, mas está na nossa região. É Pertinho. legal. Então, Mogi Guaçu também é um grande produtor de limão. E o maior produtor de limão do Brasil está em Mojimirim, que é a sua sede. E não é cooperativa, hein? É um produtor. Então, o que acaba acontecendo? Ele não vai poder vender mais esse limão. Mas a taxação vai ser só a partir de 1º de agosto. Só que nós temos que lembrar que vamos dizer assim, essa carga toda, ela sai de navio. Então, ela vai sair agora e vai chegar lá depois do dia 1º de agosto. Ou seja, já na sobretaxa. Então, o que acaba acontecendo? Não vai se produzir mais limão, não vai se vender... Quer dizer, não vai se produzir tanto limão, não vai poder vender tanto limão. Muita gente já vai começar a estar desempregada. Ou seja, é menos dinheiro circulando na nossa economia. Adorei a resposta do tanto que o Modesto iniciou e o Coronel Costa já emendou. Mas eu não sei se eu que não peguei, eu talvez não entendi. Pode explicar de novo, Coronel, se caso você entrou nesse assunto. Mas por que o governo americano mirou no Brasil com uma taxa mais alta do que as outras? Por exemplo, 50% e outros 10%, 20%. Tem uma resposta, assim, que a gente pode dar um pitaco aquela história, por que ele mirou? Na verdade, ele não mirou no Brasil, ele está mirando em todo mundo. Você pode verificar que ele foi uma sobretaxa em todos os lugares. Para cada um, ele usou uma desculpa diferente. Para a China, ele falou que os Estados Unidos tinham um déficit na balança comercial. Na Europa ele usou uma, com o Japão ele usou outra, e no Brasil ele precisava ter uma desculpa. Então ele usou que o Lula fala, quer dizer, Lula não, né? Que esse cara que está lá como presidente, ele usou essa para lançar essa sobretaxa. Mas o que ele está querendo? É que o governo abrisse a conversa para fazer a negociação. Porém, o governo não abriu e quis contra-atacar. E a queda de braço, com certeza o Brasil vai perder, sem sombra de dúvidas. Então existe a possibilidade, por exemplo, Modesto, de ser como o Coronel falou, vamos taxar, mas eu preciso usar alguma coisa para falar como cada país eu uso o argumento, então eu vou falar que livro Bolsonaro, isso eu não vou taxar mesmo. Por exemplo, talvez seria isso? Nossos pitacos, tá? A balança comercial Brasil e Estados Unidos hoje é uma alegação fora do contexto
o Estado americano dizer que tem um déficit no comércio bilateral com o Brasil. Por quê? É o contrário. O Brasil mais importa do que exporta da América do Norte nos últimos 10 anos, se fizer um parâmetro ali e fazer um comparativo. Então, o que eu penso? O que o governo americano hoje, na pessoa do presidente, ele está usando isso como um subterfúgio. A relevância do Brasil para os Estados Unidos, ou vice-versa, ela não vai mudar nada. Essa taxação que os Estados Unidos está fazendo com o Brasil, eu acredito, pelo que a gente vislumbra no mercado econômico, em menos de um ano o Brasil vai conseguir absorver tudo isso e recondicionar essas pseudo-exportações para outros países. Não vai afetar tanto o Brasil. Nós vamos ter uma afetação de no máximo 6 meses. E quem vai perder com isso? Quem vai perder com isso é mais aqueles manufaturados. Os Estados Unidos não é um grande importador de commodity, não é um grande importador de matéria-prima. Ele já importa mais produtos acabados. Então, o Brasil para os Estados Unidos hoje representa a China para o Brasil. O Brasil compra forno de micro-ondas pronto, que é mais barato, peças automotivas prontas, que são mais baratas. Celulares, que também importava da China. E foi o mesmo erro que os Estados Unidos cometeu com a China em sobretaxar em 100%, a China sofreu momentaneamente com a mão de obra dela. Mas quem perdeu mesmo foram os americanos, que hoje estão enfrentando uma inflação. Então, não vejo por que o mercado brasileiro vai sentir essa briga. E é talvez por esse motivo que o governo brasileiro está tão tranquilo. Ele simplesmente homologou lá, né, a lei da reciprocidade tarifária, e os Estados Unidos vai tributar? Tá, a gente tributa também, acabou. Mas a perca para o povo americano, o consumidor americano, vai ser muito maior do que para o consumidor brasileiro, porque aquilo que os Estados Unidos manda para cá hoje, a gente vai trazer da China. E os Estados Unidos vai buscar o suco de laranja aonde? O limão aonde? Porque hoje o governo Trump está reclamando que o Brasil está sobretaxando muito o etanol deles. Gente, nós somos autossuficientes. Nós tínhamos o programa do álcool lá, o Proálcool antigamente, que se o governo der um reinstartar ele, nós não vamos ter dificuldade nenhuma. Então, acho que está havendo muita publicidade, muito auê à toa. Não pelo tarifaço em si, mas pelo lado político, que indiretamente a imposição do tarifaço está alegando ser um dos motivos. Estão alegando que o nosso Pix prejudicou o Pix do WhatsApp, da Meta lá, né? Estão alegando que o Brasil é corrupto, mas lá também tem corrupção. Não na mesma proporção que nós, mas também tem. Estão alegando inúmeros questionamentos que como nós não temos hoje um embaixador americano no Brasil, o escritório de representação comercial está abrindo investigações para apurar. Nós chegamos ao ponto de que os Estados Unidos da América estão querendo questionar a nossa 25 de março, a rua 25 de março. Por quê? Porque ela vende produtos que são alegados como produtos falsificados, né? Uhum. Então, eles já estão começando a ficar sem argumentos. E a comunidade internacional está percebendo isso, e não é só com o Brasil que está acontecendo. Essas imposições estão acontecendo com o Canadá, com a União Europeia. Está indo para todos os lados. Mas ainda a preocupação maior da América do Norte é pelo fato da proporção que os BRICS, que é aquele bloco econômico que é Brasil, Rússia, Índia, China,
África do Sul, são os fundadores lá de 2009, e outros que agregaram, estão com essa ideia de criar uma moeda própria para comércio entre si, começar a espalhar. Se isso espalhar, a América vai ser um estado romano 2.000 anos depois, 1.500 anos depois. Então, na verdade, o Trump ele está dando risco da América se desmoronar. Ela está desmoronando naturalmente, porque é uma economia que tem, vamos colocar da seguinte forma, os maiores sustentadores, os maiores agiotas do governo americano são os americanos. Em segundo lugar, são os japoneses. Em terceiro, são a China. E aí entra quarto, quinto, centésimo. A China, então, ainda é terceiro. Ela Ela é não, terceiro, ela mas não quando a gente- avançou ainda. Quando a gente fala em terceiro, estamos falando de trilhões de dólares em títulos americanos. Não é bilhões, não é milhões. Porque- Então, se tudo isso volta de uma vez para o governo? No momento que você falar, eu não quero ter mais isso como uma economia. Não vou investir nessa ação chamada dólar. Ou não vou investir na Petrobras. Não vou investir no dólar. Quem vai investir? De que forma? Foi assim que as empresas do Grupo X chegaram à falência. O título existia, a empresa existia, mas ninguém queria. Será que ele não está fazendo isso propositalmente, não? Não, Porque porque o Trump é um otário, né? Ele fala que ele é American First, né? Mas assim, eu acho que ele é muito inteligente para é inocente, eu tô caindo na cilada, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo, né? Eu vejo ele como um megalomaníaco inteligente, mas que ele, no momento que ele acha que ele aprendeu com aqueles que ele trouxe para compor com ele, ele acha que eles não são mais necessários e dali para frente ele vai tomar atitudes que sigam o pensamento ou a ideologia, a vontade, o desejo dele. Penso dessa forma. Um imperador romano. Nero. Entendi. Inclusive existem livros, já começou a circular nas redes sociais, que é uma previsão estilo Simpson, né? Algo já foi previsto a respeito. Um filho que há de ver. Entendi. Outra coisa também que eu vi hoje, eu não sei se é verdade, eu vi na internet uma pessoa falando que a OTAN, né? A OTAN lá. OTAN. Isso, OTAN. A Organização do Tratado Atlântico Isso, ela ameaçou o Brasil de impor mais uma taxa de agora não sei quantos por cento, mas é alto, se o Brasil continuar comprando combustível da Rússia, porque eles entendem que se o Brasil continua comprando combustível da Rússia, então eles estão contribuindo com a guerra da Ucrânia e a Rússia. E a OTAN não gosta disso. É verdade ou mentira? Não sei se vocês ouviram falar. Deixa eu só colocar um assunto. Aham. O que acontece nesse cenário, só para você entender por que a OTAN entrou nesse cenário agora. Ela entrou nesse cenário porque a Rússia ela começou a exportar petróleo por navios fantasmas. Ou seja, esses navios eles são abastecidos em alto mar e eles vão trocando de bandeiras de outros países. E esses navios de outras bandeiras é que estão vindo para o Brasil. E é uma forma da Rússia receber dinheiro para alimentar a guerra. Então, na verdade, é o que eles chamam de navios fantasma, ou petroleiros fantasmas, que teoricamente não pertence a ninguém, mas todo mundo sabe que pertence ao governo russo. Entendi. Então, Por isso que ela está entrando justamente para tentar sufocar a economia russa. Interessante. e qual que vai ser a consequência disso, se isso acontecer mesmo? Aquela história, hoje, eu até falei no jornal exatamente hoje sobre isso. O que acontece? Antigamente nós tínhamos guerras de trincheira. Fazia-se um buraco de cada lado, vamos dizer assim, o exército de um lado, o exército do outro, guerreava. Depois nós tivemos a guerra de guerrilha, que é uma guerra psicológica, que finge que ataca, o outro finge que cai, e aí cai na armadilha, que é a guerra que praticamente caracterizou a guerra do Vietnã.
Então nós temos a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foram guerras de trincheira. Nós tivemos, na época de 70, a Guerra do Vietnã, que foi uma guerra de guerrilha. E hoje nós temos uma guerra que é conhecida como guerra de tecnologia e guerra de inteligência. Então, na verdade, você não vê confronto praticamente entre pessoas, entre, vamos dizer assim, seres humanos de um exército ou de outro. Você vê mais uma guerra de tecnologia, você vê drones, praticamente, que eram os kamikazes da Segunda Guerra Mundial. Hoje os kamikazes são drones. Então, aquela história. O militar está ali sentado na cadeira dele, olhando na telinha e fala assim, agora eu vou atingir aquele, eu vou pegar aquele. E são aviões que custam o quê? 3 mil, 5 mil, 10 mil dólares. E sobrevoam vastidões. Então, o que acaba acontecendo? Hoje nós temos uma guerra, além de psicológica, nós temos uma guerra de tecnologia e, acima de tudo, nós temos uma guerra de inteligência. E é isso que nós temos que trazer hoje para a nossa realidade também, aqui para Mogi Guaçu, que nem eu falei no jornal hoje. Hoje, segurança pública, nós temos que partir pela mesma linha, tecnologia. E no quesito América do Norte com o Brasil, nessa guerra tarifárica, o lado político que vem se adensando a todas essas colocações, né, que o Brasil é corrupto, que precisa de isentar o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro e demais, ou outros, ou não sei o quê, eu penso que foi uma colocação muito infeliz do governo americano. A tentativa de interferência em assuntos internos do nosso país. A minha condição, o meu lado pessoal, eu não acredito que tenha havido, não acredito na ocorrência de tudo que se fala, mas entre aquilo que a gente crê, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve e aquilo que se pode, que se consegue documentar, é muito relativo. E normalmente a gente sabe que a história sempre foi escrita pelos vencedores, né? Uhum. Então, a gente nunca conseguiu ter documentação palpável dos perdedores. Por um lado, o Estado brasileiro, nessa área que visa o lesa-pátria ou a interferência na democracia brasileira, num golpe de Estado, colocamos dessa forma, tá? As nossas punições são muito pesadas. A nossa legislação, ela, infelizmente, ela pune muito para quem, em tese, pratica um Estado tentando interferir no Estado democrático do direito, muito superior do que o próprio atentado à vida. Então, nós assistimos casos aí das pessoas do 8 de janeiro, muitos foram condenados a 12, 17, 14 anos de prisão, mas não é pelo ato em si, é pelo crime dos quais eles foram acusados. Eu tenho na minha concepção que no máximo que houve em 8 de janeiro foram atos de vandalismo. Entretanto, foi um vandalismo que, na concepção da Procuradoria da República, que denunciou, né, e o Supremo Tribunal que julgou, ele não considerou apenas como se fosse um vandalismo, foi um atentado ao Estado Democrático. Então, infelizmente, nós vimos uma moça passando, ela não tem noção do que viria, senão ela não faria aquilo. Ou a senhorazinha que sentou na cadeira, ou que foi no banheiro, ninguém tinha noção de que isso poderia um dia... Teve um andarilho que ele foi condenado a pagar uma multa altíssima, porque ele estava ele estava só querendo comer em um teto para se abrigar no acampamento, e ele foi junto, preso. Eu vi isso aí. Daí ele tinha que pagar. Ele falou assim, mas como que eu vou pagar? Se eu moro na rua, não tenho renda, não tenho casa, o que eu vou fazer? Então, realmente, as condenações do 8 de janeiro, elas foram extremamente injustas, mas não pelo ato em si, mas
pena É. que é prevista para aquele tipo de conduta, porque como é que a gente vai tentar tomar o país ali? O pessoal está com bandeira nas costas, gente. Tem tanta É, gente. não tá- O povo pegou busão ali, É. passou a madrugada para poder pegar um busão para ir para Brasília, estava lá no acampamento. Não tem lógica. Tem jeito. Não tem lógica. Não, até gostei de ter entrado nisso aí, Modesto. Obrigado por ter falado, porque acho que isso linka muita coisa. Desde ali vem tudo que está acontecendo, o Trump entrando no meio, talvez teria colocado o Bolsonaro no meio para poder dar a justificativa do super taxa. A minha concepção até ia ver o que o Coronel acha sobre isso. Por exemplo, o presidente Lula, a popularidade dele não estava tão boa, mas parece que aumentou uns pinguinhos aí por causa disso aí, pelo que eu estava vendo. Pingões. Uns pingões. A minha visão disso seria mais ou menos assim, que vai aumentar mesmo a popularidade dele, até pelo fato de que o país que ele tem um menor poder econômico, sendo taxado por um que tem maior poder econômico, joga aquele líder lá que está mais fragilizado como mais popular. Pô, olha o que ele está enfrentando agora, meu pai do céu. Davi Golias. Talvez saia até pela culatra se houve Já saiu, isso. já Ou, saiu. agora, o exemplo, o poder americano, agora eu derrubo aquele tal daquele Lula. Talvez foi um tiro pela culatra, porque ele é o que está a economia menor, sofrendo mais, tende, fala assim, pô, ó, tudo que ele está enfrentando, talvez vai sair pela culatra e vai aumentar ainda, talvez, a popularidade do presidente. Não sei não, eu acho que não Isso aumenta, é uma não. teoria que eu ouvi. Eu né? acho que não. Aí até ia perguntar, o que você acha, Coronel, desse lance aí? Isso que você está falando, a gente pode traduzir isso numa, como que eu posso dizer, no mundo selvagem. O que a gente fala do mundo selvagem? Vamos dizer assim, falando o que o Modesto falou e que você está colocando. O que é o mundo selvagem que a gente fala? Quando você tem um leão perseguindo uma gazela, todo mundo torce pela gazela, não torce pelo leão. É mais ou menos o que eu quis dizer. O que acaba acontecendo é o seguinte, só que os dois estão lutando pela vida. Um tem que ganhar para se alimentar, para não morrer de fome. E o outro tem que ganhar para não servir de comida para o primeiro. Só que aquela história, quando você está assistindo, é natural isso. Esse espírito vamos dizer assim, é intrínseco em nós seres humanos. A gente vai torcer pelo mais fraco. Isso, como Deus falou, é o que acaba acontecendo. Só que nós também temos que respeitar um certo cenário que a gente verifica, que é o cenário político. Só que o cenário político, ele é cíclico. Sobe e desce, sobe e desce. Ao mesmo instante em que a popularidade está em alta, ela pode baixar assim, rápido. Então, essa situação é cíclica. E isso também tem que ser levado em consideração. Às vezes se faz a pesquisa, como você me falou, assim, isso pode acontecer, como o Modesto falou assim, é um pingão. Então, o que acontece? Pode-se fazer a pesquisa nesse auge que ele está ganhando. Mas, ao mesmo tempo, daqui a pouco pode acontecer o que a Bia falou, dá esse sobressalto. Se você fizer uma nova pesquisa aqui e aqui, vai dar conflitantes. É isso que, às vezes, as pessoas falam. Nessa pesquisa eu confio, nessa eu não confio. Não é isso, tem que olhar esse cenário para você verificar quando que ele está sendo feito. E temos um lado bom que vem acontecendo, tá? É uma coisa que nossa geração não vai ver, seus filhos, nossos filhos, certamente não verão, mas o Brasil, ele tá caminhando para se tornar um Estados Unidos da América daqui 30, 40, 50 anos. Por quê? Nós vivemos até hoje numa democracia que eu posso dizer uma democracia feudal. Nós temos sobrenomes na nossa política hoje que vêm já aí desde a República Velha. Então, o avô foi deputado, o avô foi senador, o pai foi, o filho foi, o neto está sendo, e assim se tornou cíclico isso. E eu acredito, tudo caminha para que a partir de 2034 iniciará. Se tudo correr bem, conforme muita gente luta, eu sou um dos que defende isso abertamente, já falamos sobre isso, inclusive, né, há anos atrás, a gente já falou sobre isso. A partir de 2034, não existirá mais reeleição no Brasil. O vereador foi eleito, cumpre o mandato.
não tem reeleição para ele. Você quer ser candidato a prefeito, vai. Quer ir para deputado, vai. E assim vai. Não haverá mais reeleições no país. Então, o que isso acarreta? Mas isso também não é 100% uma vitória nossa. Isso, boa parte, é porque esses coronéis de antigamente estão morrendo. Sim. Não é nós que estamos conquistando assim, a brava luta. Metade é luta que nós estamos conquistando e o resto porque eles estão morrendo. Você pode verificar isso agora, não sei se é a ideia de vocês ou não, trazendo isso para as nossas cidades aqui da região. Já ia tocar no assunto para a gente trazer para Mogi Guaçu. Também, para o estado, é o Brasil inteiro é assim. Então pode caminhar, já pode não saber. E depois nós vamos ter uma nova luta para começar, depois disso, ainda estivermos vivos. Vamos distritar, né? Seria, em vez de ser deputado, nós teríamos os deputados distritais. Porque hoje você tem um deputado que ele é eleito com votos que ele arregimentou em 100 cidades, 150 cidades. Como é que um deputado consegue fazer tudo isso? Complicado. Entendi o que o Modesto está colocando aqui. Então, nós temos... Aí entra naquela brincadeira que a gente fala aqui. Aí nós vamos para o nosso local. Nós temos Mogi Guaçu. Quantos eleitores tem Mogi Guaçu, Coronel? Eleitores, nós estamos com 109 mil a última vez que eu verifiquei. Isso elege um deputado federal e estadual sem problema nenhum em qualquer partido, sem preocupar com o coeficiente. Há quantas décadas não temos um? Ou estadual ou federal? Nós temos que lembrar que o último foi aí... Esqueci o nome dele agora. Que era aqui de Mogi Guaçu. O Walter, acho que foi deputado, o Carlos Nelson foi deputado. E também nós tivemos um outro antes. O Bedovelo também foi um que era do PC, do B, PCB, alguma coisa assim que eu lembro. Não sei. Gente, é uma representatividade muito grande. O Tiririca vinha aqui e ganhar 8 mil votos. O fulano vinha aqui e ganhar 5 mil votos. Isso é um absurdo. Aí a gente assiste, quando nós assistimos na eleição passada, que há de tirar o chapéu pela iniciativa do Natalino, que foi candidato, teve quase 7 mil votos, estava no caminhão, na feira, pedindo voto, pensando em agregar para Mogi Guaçu. E aí, um colega, como é que a gente vai falar? Um dos seus pares vai lá e vem pedir voto para um cara que nunca teve em Mogi Guaçu. Por que isso acontece? Encontrando já. Como a gente vê. Por que isso acontece? Você é um vereador, você foi eleito. Para você foi eleito, você teve que ter a legenda de um partido. Então, você é do PSDB, você é do Republicano, você é do Podemos, você é do PSD. Quando chega a eleição para deputados, eles vêm aqui te cobrar a fidelidade partidária. Olha, você é vereador, nós te demos legenda, você foi eleito, te ajudamos, agora nós queremos que você arrume X votos para fulano e beltrano. Isso é natural. É assim que funciona a política hoje. E que talvez daqui 20 anos não seja mais. A luta é essa. Mas hoje é assim. Por quê? Porque se o vereador não arrumar aqueles votos para aquele candidato, eles vão lá e inativam a nominata do partido dele e ele fica sem legenda. É uma possibilidade que a gente vai ver acontecer em 2028, talvez, né? Que os partidos vão estar ou federados ou em condições. Porque eu vejo assim, é uma coisa pessoal minha, talvez até me processem por isso, mas eu acho que se o Bruno Zambelli não for reeleito e não tiver uma massiva votação em Mogi Guaçu, doutor Nora não vai ter legenda para ser candidato nem a vereador. Mero exemplo. É um exemplo que eu dou. Da mesma forma, se Baleia Rossi e um estadual indicado pelo MDB não tiver uma boa votação em Mogi Guaçu, as viagens do nosso prefeito para falar com Padilha, para ir no ministério disso ou daquilo, vai ficar só no passeio. Então, temos essa realidade. Aí, se a gente perguntar, você, cidadão, faz um ofício lá para o secretário de Finanças. Senhor secretário, por gentileza, favor informar, no ano de 2024,
qual deputado estadual e qual deputado federal mandou dinheiro na condição de emenda parlamentar para o município ou alguma instituição instalada no município. E vamos ver que deputado que contribuiu. Quanto trouxe o Zambelli, a Carla Zambelli, o Barros Munhoz, que é daqui, né? É o nosso deputado. Ele não manda dinheiro, mas fala que fez isso, que trouxe aquilo e tudo mais. Mas dinheiro ele nunca mandou. Mas às vezes abre a porta, igual nós estamos vendo o nosso deputado federal do MDB lá, o Baleia Rossi. Nós tivemos o prefeito nosso municipal hoje, essa semana, no encontro com o ministro Padilha da Saúde. Ele pediu a policlínica, a elevação do... Pediu, mas ele levou o projeto? Não. Então não vai vir. A função do nosso deputado federal é assessorar. Ele é um intermediador. Você é prefeito, você foi eleito para defender a cidade, você procura o deputado, preciso disso. Ou ele te dá emenda, ou ele te abre uma porta. Se ele não te deu emenda e te abriu uma porta, ele te apresentou, ele intermediou você até aquele órgão. Então está aqui a porta. Ó, eu tenho verba para Casa Popular. Ok, Casa Popular, legal. Cadê a matrícula do imóvel, o projeto, as áreas e o compromisso com a Caixa? Tem, está pronto? Está aí? Não. Ah, então, tio, vou dar para Mojimirim, vocês vão ficar sem esse ano. Ano que vem, se vocês arrumarem, vocês têm. Aí eles vêm e ficam falando que vai ter, que vai ter. Que arrecadar. Aí vai lá, arrecadastra, todo mundo vai lá, preenche o formulário, pega aquilo, vira mala direta, né? Mala direta, né? Campanha vai santinho, vai cartinha e pronto. Sabe o que é legal? A gente comentou, ó, a gente foi no macro, trouxe para a região nossa, a gente foi os mecanismos da política, como que funciona. Aí eu queria ver que se o Coronel Costa comenta, até por causa também ele apresenta o Jornal de Olho na Cidade, né? Assistam o Jornal de Olho na Cidade, na TV de Mogi Guaçu, MDTV. Coronel, a gente tem visto, por exemplo, olha que interessante, anos ainda faltando para a eleição municipal aqui, né? A gente falando, né? Escolher os mandatários aí da cidade na parte da política. E a gente já está vendo movimentos aí nesse xadrez aí de pessoas já colocando nome e tal. Como que você vê aí o cenário? Mogi Guaçu está bem adiantado com isso? Na verdade, eles estão, do meu ponto de vista, eles estão fazendo um atropelo, sinceridade, até um fato inédito, até acredito que o Modesto vai cooperar, vai concordar comigo, que nunca aconteceu até hoje em Mogi Guaçu, se lançar pré-candidaturas há 3 anos ou antes das eleições de governador e deputado estadual e federal. Então, esse atropelo que acaba acontecendo, o que eu posso dizer para vocês? Ficar em evidência agora é uma janela que foi estampada para levar pedrada. Vou dar um exemplo para você. O presidente da Câmara chegou e falou: eu, como presidente da Câmara, fiz isso, aprovei isso, não sei o que mais. Não foi ele, foram os vereadores. Vamos dizer assim, como uma Câmara de vereadores. Foram todos os vereadores que cooperaram de diversas formas, votando a favor, votando contra, criticando, comentando, falando. Então, não é o presidente da Câmara, mas sim, vamos dizer assim, é o Conselho de Vereadores que fez essa produção, não o presidente propriamente dito. Ele é simplesmente um administrador, um coordenador de trabalhos. E eu acho até que é um negócio interessante, né? Já que a nossa brincadeira é bater papo, seria muito interessante. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de vocês, no podcast, convidarem tanto o Guilherme quanto o Jefferson, os nossos, Dr. Nora, os nossos pré-candidatos para 2028, virem bater um papo. Eu fico de cá como Jô Soares para a gente bater um papo com eles. Porque eu vejo assim, a gente está muito acostumado em votar na pessoa. Ele é bonito, ele é legal, ele fala bem, está na cabeça, está no coração, é meu irmão, é pastor, podem até me processar, desculpem, viu, gente? Mas eu tenho, do meu gênio, de ser sincero. Então, eu gostaria de ter a oportunidade, porque a probabilidade de eu estar num debate eleitoral, frente a frente com eles, ela vai ser remotíssima. E mesmo que houvesse, eu não teria condições de perguntar para todos ao mesmo tempo, eu não daria. Por quê? Porque
Porque o ser humano, nós, eleitores, nós, cidadãos, a gente precisa de parar de pensar no bonitinho, que fala bem, naquele que está cheio de gel no cabelo. Ele vai ali, ele aperta a mão, ele vai lá, ele fala, faz vídeo. Então, qual é o projeto? O que você vai trazer para a cidade? O que você Qual o pensa em compromisso fazer? dele como candidato? Isso. O que a cidade vai ganhar com você como prefeito? O que nós vamos ter? Você vai acabar com as enchentes de Santa Terezinha? De que forma? Nós vamos fazer, que foi uma iniciativa que a gente tomou na época falamos lá, né, dos pedágios. Todo mundo fala, não quero pedágio, não quero pedágio. Nós, na nossa humildade, fomos lá e declaramos, a gente gostaria que a concessionária vencedora ceda aquele córrego, né, de descarte da rodovia ali, como chama, qual é o termo que a gente usa para aquilo ali? Para escoamento da água da rodovia, para que a prefeitura possa utilizar aquela calha. Possa adensar, fazer um rebaixamento de 70 centímetros e fazer chegar a manilha do Santa Terezinha lá na calha, que vai cair e desaguar no córrego. Gente, não tem mistério, não precisamos de 45 milhões para fazer isso. Precisamos de boa vontade. Aí todo mundo, nós não quer pedágio, nós não quer pedágio, nós não quer pedágio. E o essencial está ficando de fora. Isso me lembra, Modesto, quando você falou a respeito disso, né? Quando a gente trouxe na época da eleição os candidatos a prefeitos que aceitaram vir aqui, a gente fez a mesma pergunta, a Bia lembra disso, para todos eles, e cada um deu as suas ideias. Como eliminar aquela fila de exames, né? Que a pessoa que está com o papel amarelinho apodrecendo no bolso, com o seu protocolo, um dia alguém pode ligar para ela fazer a sua cirurgia ou fazer seu exame. Cada um deu seus pitacos sobre isso. É isso que você está falando. Seria interessante ouvir as propostas do que eles têm para casos como esse, que até agora acho que nem foi resolvido. E nesse caso que você citou, eu dou uma sugestão que vai resolver. E acaba rápido. Uma transparência, uma lista no site do Hospital Municipal, da Prefeitura Municipal, onde esteja ali um número, que é o número da inscrição, da colocação da pessoa no grupo, pela Lei de Proteção de Dados, a abreviatura, a MVA, um exemplo, Antônia Maria Vieira de Albuquerque, a MVA. O número dela e a data que ela entrou na fila. Só isso. Tendo essa fila, para a gente saber o acompanhamento, o andamento dela, e a gente tendo a transferência dos valores. O Hospital Municipal fez 5.000 procedimentos. Do quê? Uma boa pergunta. 5.000 fala. procedimentos. O que matou dessa fila? Sim. Eu comentei isso no jornal. Porque nós já tivemos casos de gente que foi lá, é uma senhora que foi fazer um procedimento, acho que da bexiga, e ao mesmo tempo a médica fez também um períneo. Já não foi um, foram 2. Nós temos aqueles casos nossos lá, que o paciente vai lá, ele precisa de uma cirurgia de prótese. Tá? E vou dar um exemplo que eu tive a par, não em Mogi Guaçu, um exemplo que eu acompanhei. A senhora precisa do marca-passo. Nós temos esse que não sei o que de porco, que dura 5 anos, temos esse que dura 12. Mas esse tem que pagar tanto, e esse aqui vai ser de graça pelo SUS. Ou nós temos aquela senhora que vai no médico e você é um médico, né? Aí também é tanta coisa, porque aí entra aquele coisa, o seu moral. Tá? Você é um médico, né? Você é uma cirurgiã super experiente na área de oncologia. Aí, seu paciente, que você atende no seu laboratório, passa com consultório, paga a sua consulta particular, de repente, na hora que ele vai para o tratamento, ou que seja pelos exames, pela quimioterapia, pela radioterapia, por o que quer que seja, ele vai chegar antes de mim. Eu estou lá esperando. Estou lá esperando na rede pública. E o seu paciente particular está lá se tratando, e eu estou lá, ainda estou esperando, estou aqui. Então,
tem que ter uma transparência disso para que a população possa ver, o próprio paciente possa acompanhar, porque se você estiver numa fila de espera, você vai ver, porra, caramba, esse aqui, essa abreviatura aqui não estava aqui não, por que apareceu aqui? A população vai poder ver, vai poder cobrar, aí ela vai lá no vereador, ó, o superintendente do hospital está fazendo isso errado, ó, o pessoal está fazendo isso. Olha, eu fiz um raio-x, mas... E isso virou cultural, né? É cultural, porque isso é comum, porque muito comum. Virou um cancro, na verdade. Só que isso, Virou um cancro. isso é nocivo. É claro que é péssimo. Porque hoje você vota no vereador porque ele passou você na frente da fila. A gente vê isso acontecer. E muito. Eu vou votar nesse vereador porque ele passou eu na frente. Não. É. Agora, eu gostei do que o Modesto falou quanto a expor. Isso aí. Sim. Será que tem um site que deixa eu clicar quem está na Que fila? é a O nome do transparência. cidadão. Que é a transparência que nós sempre trabalhamos. Até no pela jornal do Jornal da transparência. Cidade já tocou nesses assuntos, né? O coronel. Precisamos disso, a gente tem que ter isso. A gente não precisa de muito, a gente precisa do básico para poder acompanhar. Só isso. Aí você chega, aí você manda um ofício, olha, o hospital informou nas redes sociais, nos jornais, que ele aumentou em 25% as cirurgias. Quais foram? Aí vai lá, fimose, ponto no dedo. Não, é cirurgia, né? Não deixa de ser. Mas, Um ponto. Mas está muito nebuloso. Aí dando mais transparência, talvez as pessoas... Pô, deixa eu acelerar. Sabe o que o Isso. Modesto está falando? É tipo assim, quando na página Mogi Guaçu do Futuro, e a gente já fez isso várias vezes, a gente posta sobre um buraco que está há muito tempo na cidade. A gente vai lá, porque a gente costuma fazer piadinha. Vê 2 buracos lá, a gente faz 2 Coloca olhinhos. uma bananeira. Isso, eu já fui lá, isso, eu já fui lá, fiquei dentro de um buraco, tiraram a foto, postei. Aí, dá 2, 3 dias, arrumam. Seria o que o Modesto está falando. A gente já aconteceu, a gente já viu acontecer. Então, mostra, deixa isso às claras, pô, alguém vai ter que pôr, eu não quero que essa lista fique grande, porque estão olhando. Você quer ver uma coisa de transparência? Tenta trazer aqui o superintendente do hospital e a secretária de saúde. Você não consegue. Porque a hora que você falar de transparência, é o que o Modesto falou dos candidatos a prefeito. Se você trouxer hoje essas autoridades, que são pontos nevrálgicos na cidade, é que eu falo, Hospital Tabajara Ramos, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação. Tenta trazer os titulares dessa pasta, você não vai conseguir. Pois é. Mas assim, puxando o saco, tá? A secretária de saúde, eu ainda não tive o ou desprazer de conhecer, ainda não tive a oportunidade. Mas o Luciano, sempre que tem uma ocorrência que chega até mim, que eu faço contato, ele corre para tentar agilizar. Tá? Não estou dizendo que ele é muito bom, não. Tá? Eu sei que, como secretário, ele é bom, mas a instituição em si, para ficar ruim, tem que melhorar muito. Sim. Aí, não, Mas só vou falar o seguinte, se chamar a secretária de saúde aqui, ela só aceita ser chamada de senhora secretária. Eu Não, assisti tudo o bem, jornal do Coronel. Até aí eu tenho humildade para isso, não tem ela não me chamando de senhor, né? Não, tá ótimo. Tá novinha, não precisa ser... Aí eu ia fazer uma pergunta. Bom, a gente está uns 2 minutos, passa rápido, tá? Inclusive eu convido vocês para um novo episódio aí com a gente. Pra quê? Vamos próxima vez. continuar. Ah, Ela não falou nem 10% ainda. nem Mas eu queria, assim, eu queria E a usar... cultura? Não vai falar de cultura, não, hoje? Podemos deixar hoje pro outro não. momento. Mas, ó, nesses nesses 2 minutinhos que falta pra gente. Aí que o coronel... Aí, Não, imposição, não gosto disso. Imposição? Pô. Aí, 2 minutos, você tem 2 minutos. Tempo é tempo, né? Aí, por exemplo, o coronel ele comentou, né? Eu queria só ouvir rapidinho pra gente finalizar o assunto, porque pode ter ficado aí no ar. A gente viu esses movimentos que estão há muitos anos ainda de se chegar, né? A gente está vendo os personagens, o prefeito está aparecendo aí e tal, agora em Mogi Guaçu. Coronel, só para dar sua visão também como jornalista no Jornal de uma Cidade, como você acompanha tudo, você acha que o que está se formando, teremos coisas boas quando chegar lá, já que estão falando tudo antes mesmo? O que está se formando agora vai se desmanchar no tempo. Isso em termos municipal, estadual, federal, mundial? Queria ouvir municipal. Vai se desmoronar porque, vamos pegar o exemplo, igual o Modesto comentou agora a respeito do candidato Nora.
Por que que eu falo para você? A candidatura dele depende exclusivamente da família Zambelli. Se eles não forem eleitos, corre o risco do Nora nem partido ter para se cair, vamos assim, para se lançar candidato. Eu acho que o PV daria legenda para ele. Já falei para a pastora Taíde, para a Raquel, minha admiradora, mas eu acho que o PV daria legenda para ele. Ah, daria? Daria. Então ele Mas- já tem, mas no PL não vai ter. É o que eu falo para você. Então, essa situação pode vir a desmoronar. Não é que eu estou falando que vai desmoronar. Eu falei, pode vir a desmoronar. Por quê? Porque isso aqui depende daquilo. É muito C. C, ele ganhar C, não sei o que lá mais. Depende da quantidade de cenoura que esparramar as ramas pelo chão, né? É que eu falo, por que a gente fala dessa situação que eu falo? Porque o caminho político, você leva consigo algo que você não consegue tirar, que são os amigos e os inimigos, que vão estar conflitando. Da mesma coisa, se você perguntar para mim, foram 22 mil votos. Não foi a pessoa que teve 22 mil votos, quem teve voto foi o partido. É diferente, porque é o pessoal de direita que não queria votar em A, em B e C e votou Eu nele. discordo. Eu acho que parte desses 22 mil votos não foi o partido, não. Foi aquele que não queria votar queria no nem Walter, aquele, que era o né? antigo, e o Rodrigo, porque não estava satisfeito. Não tinha outra opção. Ele não tinha, então, isso que eu falei, por fim não acabou, é que eu falo. Não, tinha o medo, inclusive, do sindicato. Mas os servidores não estão muito à frente. felizes Então, com o sindicato. quer dizer, o Modesto disse, de outras palavras, que eu não concordo com ele. Então, quando não quer esse, não quer aquele, então esse cenário que está se montando, ele precisa ainda estar calcado, sedimentado em situações sólidas. E isso só vai acontecer após a eleição do ano que vem. Que a gente vai ver. E eu também prevejo que qualquer administrador público, a diferença entre ele ser excelente, muito bom, mais ou menos, ou péssimo ou ruim, é a equipe. Ninguém governa sozinho. É verdade. Tá? Então, por mais que a gente venha aqui e fale, o Nora é muito novo, o Nora ele é muito jovem, ele é intempestivo. Mas não, se ele tiver uma boa equipe, ele vai ter condição de fazer uma administração maravilhosa. O Jefferson também, o Guilherme também. Não vejo. Então É uma questão de equipe. Ninguém faz nada sozinho e não adianta querer Aí que vai do faz. eleitor, quando chegar assim, fazer essas pesquisas de como Sim. que estão cada um aí com seus projetos. E saberem e terem um bom projeto. para E a aí cidade. você que acompanha bem o jornal, você sabe que eu sempre toco nesse ponto. A importância do voto consciente. Várias vezes você já falou essa frase, essa mesma frase que ele tá E falando. sugestões brasileiro nós tem que temos. parar Qualquer de um ser deles criança, que quiserem né? nossas sugestões está à disposição. Não importa se é do PL e eu sou PV, se é, não importa qual seja o partido. As sugestões para melhorar a cidade nós temos. Mas você tem boa vontade em pôr em prática? Bom, agradeço demais aí a oportunidade de ter falado com o Coronel Costa, com o Modesto. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Show? Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Tá, obrigado, Coronel. Olha só, vocês viram que até me cortou, né? Mas boa noite. Ó, para quem não sabe, né, ou já sabe, né, estamos em casa quando estamos com esses dois aqui. Temos uma amizade, além disso, gostamos muito deles. Só não jogamos truco. Não, o truco a gente joga no outro Na episódio, que próxima. já estão convidados. Beleza, Bia? Beleza. E eu quero fazer pergunta para o Barros quando ele vir. Tá bom. Inclusive, é um convidado aí que já está... Vê se ele deixa vir. Eu não conheço ele pessoalmente. Eu conheço, mas não conheço. Como vai, prazer e tal. Combinado. Mas eu queria bater um papo com ele. Tá, Modesto aí, Coronel e Bia. Tá. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.